Monkey D. Dragon, o pai de Luffy, deve ter uma das frutas mais poderosas do mundo de One Piece, tendo em vista que ele é um dos homens mais procurados do mundo e deve sim ter um grande poder além do seu hack. A nossa aposta, como vocês já viram no título, é que ele tem a fruta de um deus também, uma fruta divina, né? Então seria uma Zoan mítica no mesmo estilo de grandes personagens da obra e seria a do Quetzalcoatl, ou também conhecido na cultura maia como Kukulkan, né? E sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar da fruta de Monkey D. Dragon. É uma teoria das mais famosas aí de One Piece que resolvi trazer agora, né? Já que Kukulkan ou Quetzalcoatl voltaram à tona por conta de Pantera Negra, sempre bom a gente poder aproveitar uma oportunidade dessa pra falar de One Piece. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês darem uma olhadinha aqui no nosso canal, curtirem essas outras redes sociais e olharem as nossas playlists que tem os mais variados assuntos de cultura pop pra vocês. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho da lenda, né? Quem é Quetzalcoatl? Quetzalcoatl, ele é uma divindade dos povos ali da América Central, que ele tem diversos nomes. Então na cultura maia ele é o Kukulkan, né? Na cultura azteca ele é o Quetzalcoatl, que é essa serpente emplumada. Então, como eu falei aqui no começo que vai ter também em Pantera Negra, no filme do Pantera Negra, o Namor será o rei de uma nação que venera Kukulkan, né? O Quetzalcoatl, e ele é visto como a reencarnação desta divindade. E aqui no mundo de One Piece a gente acha que essa reencarnação é o Dragon, mas de um outro jeito, né, consumindo a fruta. E para isso a gente não vai só se basear nos poderes do Dragon, mas também na posição dele, porque Kukulkan também vai muito além dos seus poderes, mas também tem uma mensagem política muito forte a se passar, sendo ele também uma das divindades mais populares dos povos indígenas do nosso mundo. Primeiro que Quetzalcoatl, ele é o deus dos elementos, né? Então ele não é só o deus do vento, da chuva, mas ele é o deus de diversos elementos, como até mesmo o sol. Ele é mais constantemente ligado ao vento e à chuva, né? E aí já tem a primeira grande relação com o Dragon. Todas as vezes que a gente vê o Dragon aparecendo em momentos de tensão na obra de One Piece, acontece uma mudança drástica no tempo. Então a gente viu que a primeira vez que o Dragon surge, quando o Luffy estava prestes a ser morto pelo Bug, começa a chover ali do nada e um raio impede que o Bug consiga decapitar o Luffy ali. Então esse raio pode ter sido destino, mas pode ter sido também um ataque direto do Dragon ali naquela situação. Então, para ele ter um poder de controlar todo o tempo, ele teria que, né, usar um hack muito poderoso misturado com a sua fruta. Algo que a gente já viu, por exemplo, o Ace fazendo, né? Quando ele acaba com a neve de uma ilha inteira, só misturando o seu hack do rei com a sua fruta do fogo. Aqui, no caso do Dragon, seria basicamente o mesmo princípio. Então aqui a gente já vê que ele teria também um hack do rei extremamente poderoso e uma fruta muito forte, uma fruta capaz de alterar o tempo. Sendo Quetzalcoatl o deus dos elementos, principalmente deus do vento e da chuva, faz muito sentido ele ter a capacidade de fazer aquilo que a gente viu acontecendo com o Luffy naqueles primeiros episódios da obra. Outras habilidades referentes à lenda do Quetzalcoatl são habilidades políticas e militares. Sendo o Dragon o líder do exército revolucionário, ele é alguém que precisa carregar também essa habilidade diplomática. Ele é alguém que precisa ter essa presença de liderança em frente ao mundo, né? Ele é alguém que tem que tomar essa posição de que vai mudar as coisas, e é por isso que ele é o líder do exército revolucionário. O Quetzalcoatl também é símbolo de guerras e reestruturações políticas, o que também pode ser entendido como revolução, né? Então, mais uma vez aí, o exército revolucionário comandado por um cara que tem a fruta de uma divindade, que é também símbolo de revolução, é algo muito forte e vai muito além também dessas capacidades climáticas que a gente já falou. E aqui a gente abre um paralelo também muito bom com o Luffy. O Luffy, além dele ser o deus do sol, ele é o deus da libertação. E o Dragon, pai do Luffy, seria o deus da tempestade e do vento e o deus da revolução, né? Então é muito foda ver pai e filho com frutos dessa força, se essa teoria estiver correta. Além de ter essa habilidade diplomática, o Quetzalcoatl, ele é símbolo de inclusão, justiça e misericórdia. A gente vê o Dragon, né, querendo inclusão, querendo acabar com a opressão do governo mundial, essa segregação do governo mundial. A gente vê também a misericórdia quando o Dragon ele salva o Sabo ali quase morto, sem saber onde estava, e a gente vê, né, uma sede de justiça, né, uma linha de justiça que o Dragon quer impor ali,
que é a sua própria justiça. A gente não sabe muito bem quais são as ideias de justiça do exército revolucionário, mas elas parecem ser também bem libertárias, né? A gente já viu diversas vezes aí protegendo o país de pirata e soltando esses países das amarras do governo mundial. Então, aparentemente, realmente, a revolução segue o exército revolucionário, que tem como centro essa divindade, né? Segundo a nossa teoria aqui, uma teoria que também já é muito antiga aí no fandom de One Piece. Segundo essa teoria, uma divindade que representa tudo isso. Então, o Dragon, além dele ter esse poder por si só, além dele ser um guerreiro super poderoso, ele tem o fruto que representa toda essa revolução, e é por isso que o fruto do Quetzalcoatl é muito importante e vai além dos poderes que o Dragon já demonstrou aqui, porque ele conversa diretamente com a posição do Dragon e é basicamente a mesma coisa que acontece com o filho dele. Então, se o Dragon é muito foda, né, ele teria um filho muito foda, e se o Luffy tem um fruto de uma divindade, o Dragon também poderia ter, e aí é uma outra parada que também já foi dita aqui em One Piece, lá no arco de Skypiea, né, quando eles estão lá no flashback do Noland, né, que eles citam 4 deuses. Então, a gente entende por esse momento do capítulo 287 do mangá de One Piece, que existem 4 divindades no mundo de One Piece, né, 4 divindades que vão representar algum grande evento no mundo, 4 divindades que devem sim voltar à obra em forma das pessoas que consumiram os seus frutos. Algumas coisas aqui em One Piece que são sinais aí, pequenos sinais que o Oda coloca, eu considero assim, né, a ordem que as pessoas citam tais divindades. Por que eu considero isso? Porque no arco de Wano, por exemplo, algo mais recente para vocês lembrarem, quando o Momonosuke tá procurando os Chapéu de Palha quando eles já tinham ido embora ali de Wano, ele vai falando os nomes de todo mundo na ordem que eles entraram no bando. Então ele começa pelo Luffy, aí depois vai Zoro, Nami, não sei o que, na ordem, e ele termina com o Yamato, aí todo mundo, essa é a prova que Yamato entrou no bando. Yamato realmente entrou no bando e realmente seguiu a ordem certinha. E aqui, vocês estão vendo a página aí, os deuses, esses 4 deuses, eles são citados pela ordem. Deus do Sol, que a gente já sabe que é o Luffy, Deus da Chuva, que pode ser o Dragon, Deus da Floresta, que há quem ache que seria o Aramaki, mas o Aramaki, ele tem uma logia da floresta. Eu acredito que seria um fruto muito mais importante do que uma logia. Eu acho que todos esses deuses são frutos zoomíticos, né? E eu acredito que esses 2 últimos ainda não apareceram, o da floresta e o da terra. Aí você... mas o Aramaki pode ter uma Zoan mítica e não sabe. Eu acho isso bem difícil de acreditar, porque, porra, ele é um almirante da marinha, e essa parada de, eu descobri que meu fruto era outra coisa depois, já foi com o Luffy, não vai rolar de novo, já deu. Mas voltando aqui pra essa parada dos 4 deuses, eu acredito que essa ordem é a ordem de aparição no anime. Então ele cita o Deus do Sol primeiro. O primeiro personagem a aparecer no anime é o Luffy ou é o Kobe, né? O Luffy ali que sai do barril, e o primeiro entre esses 4 aqui é o Luffy. O segundo desses 4 é o Dragon. O Dragon, ele aparece antes do Luffy chegar na Grand Line, lá salvando o Luffy das mãos do Bug e do Smoker. E aí nós teríamos espaço ainda para o Deus da Floresta e o Deus da Terra. Bom, ao longo da história azteca, diversos líderes foram vistos ali como reencarnações dessa entidade, e essas reencarnações costumavam indicar novos tempos, né? O fim de uma era para o começo de outra, e é basicamente isso que o Dragon quer fazer aqui, e isso é um indício de que ele vai conseguir fazer isso. Então eu ainda continuo acreditando que o vilão final do Luffy vai ser o Barba Negra, enquanto o exército revolucionário é quem vai lidar com o governo mundial. Então, se isso é verdade, né, o Dragon será o grande responsável por acabar com a era de dominância, né, as amarras ali do governo mundial, para dar um novo tom de liberdade ao mundo, algo que seria assim conduzido pelo Luffy, né? Então o pai do Luffy abrindo o caminho para o Luffy conseguir entregar isso, para o Luffy conseguir realizar o seu sonho de ser o rei dos piratas, e aquele sonho que a gente ainda não sabe ainda o que é, né? Aquele mesmo sonho do Roger, algo que só o Luffy vai conseguir fazer, mas com a ajuda do Dragon. Como eu já falei, né, o Quetzalcoatl, ele é visto também como Senhor do Sol e da Justiça, né? E esse Sol não significa que ele é o Deus do Sol, porque a gente já tem o Deus do Sol realmente aqui, que é o Nika, né? Mas isso indica que ele também ajudará no amanhecer, né? Ele é mais uma peça para que esse amanhecer possa realmente acontecer. O amanhecer principal será trazido pelo Luffy, isso a gente já sabe, mas o Dragon será uma peça importante nisso, assim como esses outros 2 deuses que vão surgir na obra também devem ser. Então essas 2 outras divindades, elas também podem ter ali uma certa relação com o Sol, do mesmo jeito que o Quetzalcoatl tem. Ele é primordialmente uma divindade do vento e da chuva, né? Mas ele tem uma conexão com o Sol.
diferente do Nika, que é o Sol reencarnado, basicamente. E não para por aí, a tatuagem no rosto do Dragon também é uma tatuagem de origem indígena. Ela é da tribo Shuar e ela representa uma serpente astuta que se move de forma silenciosa. A primeira vez que a gente vê o Dragon chegando, ele se aproxima do Smoker, que é um usuário Logia e também usuário de hack muito habilidoso, e ele não é percebido. Até o momento que o Smoker vai acertar o Luffy, ele não sabia que o Dragon estava ali. Então o Dragon realmente pode ser essa serpente astuta, que se move de forma silenciosa, e né, essa astúcia dele aí também é muito presente em alguém que toma essa posição dele, uma posição de ser um dos homens mais caçados do mundo de One Piece, um mundo extremamente perigoso. É alguém que assume uma responsabilidade muito grande e que tem força para carregar. E todas essas conexões com diversos povos indígenas ajudam muito a gente a conversa demais com a obra, né? Então a gente vê um governo opressor, que seria representado pelos países colonizadores, sendo combatido por uma força de revolução que é representada pelos indígenas, os nativos que foram oprimidos por esses povos. Então é bem legal ter toda essa temática indígena dentro do Dragon e ele ser também esse cara do exército revolucionário, além de ser o pai do Luffy, né? A gente sabe que tiveram indígenas aqui no Brasil também, eles falam que o Luffy é brasileiro e tudo mais. E em termos de transformação das Zoans, né? A gente já falou aqui que a gente não tem muita noção de qual leque deve ser um leque absurdo, né, de transformação de uma Zoan mítica, tendo em vista as marchas do Luffy e tudo mais. Mas na sua base de uma Zoan, né, tem aquela transformação em fera, humano e a híbrida, né? Então as transformações físicas do Dragon seriam semelhantes às do Kaido, considerando que os dois são dragões serpentes aí, né? Então eu acho que ficaria algo bem parecido, só que com essa habilidade climática além. O Kaido demonstrou umas habilidades ali, mas era tudo baseado no poder do seu dragão. O fruto do Dragon seria isso, ampliado por ser uma Zoan mítica de uma divindade. Então ele ter um fruto mais poderoso que o do Kaido e ser basicamente ali da mesma classe, né? Porque o One Piece já citou que existem outros dragões também na obra, seria muito, muito interessante para o personagem. O Quetzalcoatl, ele tem irmãos que representam direções cardeais, então norte, sul, leste, oeste, e a gente sabe que o exército revolucionário tem os seus generais que também, cada um fica responsável por um dos mares, do norte, do sul, do leste, do oeste. Então isso aí pode ser outra referência. O Dragon pegou os seus principais guerreiros e colocou eles nas direções aí dos irmãos do Quetzalcoatl. Isso aí é uma coisinha pequena, né, mas algo que também ajuda na teoria. Então todas essas referências dos 4 deuses de One Piece que foram citados no arco de Skypiea, do Dragon ter essa relação com o clima em diversos momentos tensos em que ele aparece, dele ser este símbolo de revolução, assim como o Quetzalcoatl, né, uma reencarnação divina que marca o começo de uma nova era. Isso tudo culmina para que ele seja assim o usuário do fruto Zoan mítica da classe Hebi Hebi no Mi, modelo Quetzalcoatl. Eu quero saber o que vocês acham dessa teoria. Peço para vocês comentarem aqui, se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nos outros vídeos de One Piece, House of Dragon, Marvel e tudo que vocês gostarem de cultura pop. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.